Seja bem-vindo você que está chegando, aonde você passou semeando, chorando e semeando, agora você vai colher com muita alegria. Existe o tempo de semear e existe o tempo de plantar, existe o tempo de espalhar as sementes, mas também existe o tempo da colheita, sabe? O que você tem plantado, o que Deus tem te direcionado a fazer, a sabedoria que você tem tido na sua casa, as sementes que você tem plantado em cada área da sua vida, elas vão dar colheita, elas vão dar bom fruto, E Deus estava colocando muito forte no meu coração essa palavra, que aonde você passou chorando, agora você vai colher cantando, com cânticos de alegria. Sabe, existe sempre a necessidade de tempos de desafio na nossa vida. Existe sempre a necessidade dos tempos de provação. Agora, livro de Romanos, capítulo 5, fala sobre a provação que Deus traz na nossa vida. E essa provação não é para te desaprovar, não é para acabar com você, não. A aprovação de Deus é para te aprovar. Então Deus sempre prova a quem Ele quer aprovar. Você está vendo? E Deus está trazendo você aqui para dizer que tudo isso já estava programado por Deus. Tem coisas que nós levamos tempo para entender. E tem coisas que Deus nos fala, né? E mesmo Deus nos falando, a gente quer o quê? A gente quer criar a nossa própria história. A gente quer criar a nossa própria colheita, sabe? Mas o que Deus quer é que você confie nele. Deus quer que você dependa dele. Eu vejo que todas as pessoas que eu conheço que têm tido grande colheita é porque Deus tem dado uma direção a eles. Todos aqueles que têm tido uma grande colheita e andam com Deus é porque Deus tem revelado para eles. Eu conheci algumas pessoas, né? Deus me permitiu conhecer pessoas que estavam fazendo coisas que têm sido extraordinárias. E essas coisas foram reveladas por Deus. Sabe que Deus está falando com você? Existe uma revelação, existe uma orientação de Deus para você. E tem pessoas aqui que mesmo na orientação de Deus, você está plantando sabedoria na sua casa. Você está plantando coisas que Deus te direcionou, mas ainda não está aparecendo o quê? O fruto. Ainda não está chegando o tempo da colheita. Ainda não chegou o tempo da colheita, mas está se aproximando. Está se aproximando o tempo de colheita na minha vida. Escreve aí. Está se aproximando o tempo de colheita na minha vida. Salmo 126, versículo 4 diz... faça desse versículo a sua oração. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Tem pessoas aqui que passou tempo de seca, passou tempo de seca, mas agora Deus já começou o quê? Responder a oração. Você passou tempo de seca, você passou tempo de deserto, mas agora Deus já liberou os rios, o rio de Deus. O rio de Deus já está liberado sobre a sua vida. Não é só uma estrutura física a mais. Você entendeu que existe algo a mais para você. Você entendeu que Deus ele quer te abençoar, mas existe algo a mais. A raiz dessa bênção é você ter uma comunhão com Ele, você andar por um propósito do céu. Então, você passou um tempo de seca, mas agora você já está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Isso é muito bom. Aí o versículo 5 diz sobre a semente. Então primeiro Deus restaura a sua situação liberando água, liberando rios que fluem do trono de Deus. O que significa isso? O mover do Espírito Santo. Significa o quê? Você tendo uma comunhão com Deus. Então Deus primeiro restaurou a sua comunhão com Ele. Segundo lugar, Deus, Ele trouxe para você um tempo de sementes. Ele traz para você o quê? Um tempo de sementes que às vezes você vai semear com lágrimas. Deus está colocando muito forte uma situação aqui no meu coração. Eu creio que é algo aqui para alguém.
você está tendo que ter muita sabedoria no seu relacionamento. Você está tendo que ter muita sabedoria com o seu esposo. E aí, nesse momento que você está tendo que ter muita sabedoria com o seu esposo, você está semeando, mas você está semeando chorando. Por quê? Porque não está como você esperava o seu relacionamento, sabe? Mas Deus te traz aqui para dizer que Ele já restaurou a sua comunhão com Ele, que agora você está semeando com lágrimas, mas vai chegar o tempo da colheita. Olha aí, Deus vai restaurar uma relação de alguém, Deus vai restaurar um relacionamento, Deus vai abençoar. Outros aqui têm falado, Deus muda a minha situação, muda a minha história. E aí você que está aqui nessas orações, você descobriu as bênçãos que já são suas, você já descobriu a saúde divina que é sua, você já descobriu a libertação, você já descobriu que Deus tem uma vida de prosperidade para você. Olha aí, e Deus está falando, você vai lançando as sementes, você não tem tido um apego às coisas desse mundo, mas você agora começou a lidar nesse mundo, com as coisas desse mundo, à maneira de Deus. Você está vendo? Você está sendo mais generoso, você reconheceu a importância de ser um dizimista e um ofertante na sua igreja local aí, né? Porque isso é importante. E o que Deus está falando? Você passou chorando, lançando as sementes, mas agora você vai cantar, ó. Mas agora você vai cantar, porque existe uma colheita chegando. Aqueles que choram enquanto lançam as sementes, cantam quando voltam com a colheita. Você está vendo? Então, sempre existe o tempo, primeira coisa, da restauração de Deus, onde você começa a ter relacionamento com Deus. Primeiro é relacionamento com Deus. Primeira coisa é você ter intimidade com Deus. Você está vendo? Segunda coisa é lançar semente. O que é essa lançar semente? É você obedecer a Deus. Sabe? Senhor, essa é a nossa oração aqui. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Porque nós queremos andar em obediência. E Deus te dá a semente, e Deus também quer que você jogue a semente no lugar certo. Deus quer que você ande em obediência à vontade específica que Ele tem para você. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou tomar decisão aqui porque eu acho que é melhor para mim. Sem buscar qual é a vontade de Deus, sem colocar isso em oração. Sabe? A vida de oração nunca vai sair de moda. Por quê? Porque, deixa eu desmistificar o que é vida de oração aqui. O que é? Oração é você falar com Deus e ouvir Deus falar de volta. Oração, muitas vezes, tem vezes que você não tem... Tem dia que você está sem palavras. Né? Então você fala, Deus, estou aqui para receber da sua presença. Eu estou aqui porque eu preciso da sua presença, eu preciso de ti. E sabe, só de você estar ali na presença dele, ele já começa a te restaurar. E ele sabe a palavra e o momento certo, ele sabe o que você precisa. Sabe, eu vejo o Senhor dizendo aqui, pessoas que estão com uma autocobrança, estão se cobrando por causa da vida de oração. E Deus está falando, até os seus pensamentos ele conhece, e tem momentos que você não, parece que não tem nada para falar, mas você permanece ali na presença dele. E isso também é uma comunicação de Deus com você. Então, existe uma coisa que nós achamos a oração como se fosse uma coisa religiosa. Oração não é para ser uma coisa religiosa. Oração é para ser um relacionamento. Não é a respeito de coisas assim. Não é a respeito de religião. É que Deus está falando, que Deus quer de você. Ele quer um relacionamento pessoal com você. Deus te traz aqui para dizer. Primeiro, ele te restaurou sua comunhão com ele. Está te dando uma estrutura espiritual poderosa. Segundo, você está no tempo de plantar sementes de obediência. Às vezes seu coração está falando, faz isso, mas você fala, opa, peraí, qual é a vontade de Deus? Seu coração está falando, eu vou fazer desse jeito, vou para a direita, vou para a esquerda. Você fala, opa, peraí, não, eu quero saber qual que é a direção correta de Deus, qual que é a orientação de Deus para a minha vida. E
Então você está plantando sementes de obediência. E terceiro, quando você passa chorando, lançando sementes. Isso significa quando você passa com aquele desafio. Sabe que, vou falar para você, nem sempre é fácil obedecer a Deus. Na verdade, muitas vezes é difícil obedecer a Deus. Eu vi alguém dizendo esses dias que ele falou que cada vez que ele vai obedecer a Deus, para ele é um desafio. E até aqueles minutos antes ali de fazer algo que Deus pediu para ele fazer, ele fica segurando ali. Ele fala, puxa vida, eu tenho que fazer isso de novo, né? Porque Deus também tem orientação específica. Estou falando de orientações específicas aqui do propósito de Deus. Mas ele fala, eu vou obedecer. E a obediência são sementes que são plantadas no mundo espiritual. E o que vai acontecer? Vai acontecer colheita. Então quando você passa chorando, lançando semente, você vai voltar o quê? Cantando com a colheita que Deus vai liberar na sua vida. A nossa sabedoria é muito bom. Deus quer que você use sua sabedoria, Deus quer que você use sua inteligência. Você está vendo? Mas Deus quer, sobretudo, que você dependa dele. A dependência de Deus nunca vai sair de moda. Existem muitas coisas e o conhecimento é muito bom, o conhecimento é muito importante. Agora, Deus, ele tem que ser a sua fonte principal, a sua fonte de direcionamento. Deus tem que ser sua fonte completa de saber. O que eu quero falar é que todo conhecimento ele tem que passar pela aprovação de Deus. Tem coisas que você só conhece mesmo porque você vai precisar conhecer até para destruir alguma coisa errada que pode ser lançada contra a sua vida. Então é bom você conhecer alguma coisa. Eu falei, Deus, por que o Senhor me permitiu estudar algumas coisas? Então, a faculdade e outros cursos também. É porque agora eu vou poder ter um discernimento melhor do que Deus quer na minha vida. E do que Deus também quer na sua vida, porque eu estou aqui, com essa missão de comunicar e orar aqui com você. Então vamos orar? Deus restaurou sua comunhão com Ele. Tem alguns aqui que estão semeando, chorando, mas vão colher com alegria. Você está vendo? Você está agora o quê? Semeando, chorando. Você está semeando na dificuldade, mas Deus te traz aqui para dizer que existe uma colheita de alegria. Deus nunca vai deixar alguém que semeia sem colheita. E o mais poderoso, a colheita vai acontecer nessa terra e sobretudo na eternidade. Escreve aí, vai dar tempo e vai ter festa. Tem coisa que você vai colher na sua própria vida. E tem coisa que são os seus filhos e a sua geração depois que vai colher os frutos da obediência que você tem plantado. Quando você anda com Deus, você entende que não termina com você. Não. Deus é um Deus geracional. Deus te traz aqui para te dizer que Ele te restaurou sua comunhão com Ele. Você agora está plantando com lágrimas, mas você vai colher com alegria. Olha que poderoso isso. Deus restaurou sua comunhão com Ele. Deus está falando aqui com alguém. É uma comunicação de Deus com alguém. Deus, coloca aí seu pedido de oração. Deus restaurou a sua comunhão com Ele. Você semeou chorando, mas agora está chegando o tempo de você colher com alegria. Está vendo? Coloca aí seu pedido de oração e escreve: eu tenho um pedido de oração. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela justificação dos nossos pecados no sangue de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor nos declarou justos por causa do que o Senhor fez por nós. E nós te pedimos agora que o Senhor tire toda a escama espiritual, que o Senhor tire agora toda a falta de entendimento, todos aqueles que estão com o pensamento aqui de que o Senhor não está cuidando, pessoas aqui, Pai, que têm dificuldade de entrar no seu mover, pessoas aqui que têm dificuldade de algum entendimento. Eu peço que o Senhor venha agora empurrar, que o Senhor venha agora manifestar, que o Senhor venha agora agir de uma maneira poderosa e colocar cada um aqui na movimentação do seu Espírito.
Peço que o Senhor quebre agora toda fortaleza, abra os ouvidos espirituais, abra a visão espiritual de cada um que está aqui, para viver tudo que o Senhor já tem planejado para a vida dele e para a vida dela. Pai, eu peço que o Senhor entre agora com a sua presença de uma maneira poderosa nessa casa, sobre essa família. Eu peço que o Senhor traga o entendimento, a sabedoria. Peço que o Senhor traga a proteção agora sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. E eu peço em especial por essa família agora, que o Senhor venha com o seu poder, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha proteger a todos dessa família, a todos dessa casa, que a sua presença continue reinando nesse lugar. Pai, que até pessoas que ao chegarem nessa casa, elas possam perceber a sua presença. Eu peço que o Senhor venha estabelecer o seu reino nessa casa agora. Justiça, paz e alegria em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está operando, Deus está agindo. Em breve você vai ter um testemunho para contar. Em breve você vai ter um testemunho para contar. Hoje você está chorando, mas vai ter uma colheita de alegria. Por quê? O mais importante já aconteceu. Você está bem firme com o seu relacionamento com Deus. Então, aumenta a sua expectativa no que Deus vai fazer. E quando Deus dá uma orientação, você precisa obedecer, você precisa colocar em prática. Deus pode falar uma coisa extraordinária para você. E quando Deus fala, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer o que precisa fazer para você obedecer. Mas uma coisa Deus não pode fazer por você, é você dar os passos de obediência, plantar sementes de obediência, você obedecer aquilo que Ele está te falando, aquilo que Ele está nos falando. Você está ouvindo? Deus te trouxe aqui para dizer que existe uma colheita já programada pelo céu, existe uma colheita programada por Ele, existe uma colheita programada por Deus para você. Olha aí, estamos sempre aqui, gente, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Pai, apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração. Peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa, quebrar todo jugo, destruir todo impedimento e liberar a tua sabedoria, liberar a sua paz sobre cada vida que está aqui agora, em nome de Jesus. Esse é o nosso livro, você pode adquirir e participar aqui da nossa missão, nos ajudar adquirindo o nosso livro através do WhatsApp 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as informações. Se Deus estiver falando com você, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Lembrando que se alguém mandar alguma mensagem para você pedindo oferta, eu não faço isso, tá, gente? Então, não sou eu, tá? Então, a única forma que tem aqui de ofertar é você pegando o link, a forma de ofertar aqui na descrição, que você vai ver aqui para ofertar e vai ter a forma de ofertar na descrição, tá? Então a gente não envia mensagem pedindo oferta não, tá? A gente não faz isso, tá bom? Então só um alerta aí para vocês. Até o nosso próximo encontro. Até lá.